Vossa aparição, Senhora, toda vestida de luz, é revelação ao mundo do vosso Filho Jesus. Ave, o Theotokos, Ave, o Mater Dei, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus chegou a Cafarnaum e quando no sábado seguinte entrou na sinagoga, começou a ensinar. Todos se maravilhavam com a sua doutrina, porque os ensinava com autoridade e não como os escribas. Encontrava-se na sinagoga um homem com espírito impuro, que começou a gritar: que tens tu a ver conosco, Jesus Nazareno? Vieste para nos perder. Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. O espírito impuro, agitando violentamente, soltou um forte grito e saiu dele. Ficaram todos tão admirados que perguntavam uns aos outros: que vem a ser isto? Uma nova doutrina com tal autoridade que até manda os espíritos impuros e eles obedecem-lhe. E logo a fama de Jesus se divulgou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs, terminadas as celebrações do Natal do Senhor e da sua manifestação a todos os povos, retomamos o tempo comum e continuamos a acolher a manifestação do Senhor Jesus, que se nos revela em cada página do Evangelho, com que nos alimenta em cada dia. Vivemos este tempo como um grande jubileu neste ano de 2025, reconhecendo
quanto ouvíamos na primeira leitura, reconhecendo o Senhor Jesus Cristo, que nos vem abraçar com a ternura e a misericórdia do Pai, que nos vem chamar irmãos. Ele, a quem o Pai deu poder sobre a obra das suas mãos, essa obra que somos nós, que é a criação inteira, abraçada e remida pelo sangue de Cristo. Neste ano jubilar, tornados peregrinos da esperança, somos chamados a deixarmos-nos abraçar por este amor e por esta ternura do Pai. O reino de Deus chegou até vós. A verdade destas palavras é testemunhada pela pregação de Jesus, pelo seu ensinamento e pela sua ação. Ele passou fazendo bem e curando todos aqueles que estavam prisioneiros do mal, porque Deus estava com ele. Lemos no livro dos Atos. É esta a atividade messiânica de Jesus que São Marcos apresenta logo no início do seu Evangelho, como escutamos. Jesus, um hebreu fiel e observante, frequenta a sinagoga no dia de sábado, onde se lê as Escrituras e se oferece o culto divino. Como mestre, ele ensina a Assembleia reunida e a sua palavra surge aos ouvidos dos presentes como uma palavra rica de autoridade, diferente da palavra dos escribas, porque Jesus não fundamenta o seu ensinamento na tradição dos homens, mas ensina com palavras que não são fruto de uma erudição livresca, mas consegue unir a autoridade da sua palavra com a daquele que a pronuncia. Na verdade, a palavra de Jesus é uma palavra profética que penetra o coração, que o fere com essa espada de dois gumes. Uma palavra que não deixa na mesma aqueles que a escutam na obediência da fé e a assumem no concreto da vida. Mas o ensinamento de Jesus não se esgota em palavras, antes se exprime através de ações e de gestos de autoridade, cheios daquela verdadeira autoridade que consiste em fazer crescer o outro, a autoridade que tem em vista o bem do outro. Não é uma prática de poder para benefício próprio. É desta autoridade que fala São Marcos no Evangelho que acabamos de escutar e que nos espanta na vida de Jesus. Naquela sinagoga encontra-se um homem doente, ferido na mente e no corpo. Estamos num dia de sábado, o dia da bênção e da plenitude da vida, o dia santo para os judeus, e Jesus veio para dar a vida em abundância, a vida plena, para nos trazer o bem, a salvação. O texto diz-nos que aquele homem estava possuído por um espírito imundo, isto é, era um homem que sofria de distúrbios de vária ordem, que se manifestavam de um modo violento, enigmático, anómalo, e por isso eram atribuídos a espíritos malignos, ao demónio. Este homem estava dividido, ou seja, também do ponto de vista espiritual, estava perturbado. Ele conhece e confessa de modo claro e ortodoxo a identidade de Jesus. Tu és o Santo de Deus, diz-lhe. Mas não quer ter comunhão alguma com ele. Quando lhe diz, que tens a ver comigo? Vieste para nos arruinar. Colocado diante do mal e do poder do maligno, Jesus
mostra-se, revela-se como aquele que é mais forte. Mas o mais interessante e comovente de tudo isto é que o olhar de Jesus, o olhar de Deus, não se volta em primeiro lugar para o pecado, mas para o sofrimento daquele homem. É assim que, com a sua palavra, Jesus cura este doente. Aquele mal que o sufocava há longo tempo, atirando gritos entre espasmos dolorosos, é vencido pela palavra daquele que tem autoridade para libertar e salvar. E é assim que chega a libertação. O homem é restituído a si mesmo e salvo. E o poder de Deus é manifestado a todos os presentes que se interrogam admirados. Que vem a ser isto? Sim, que vem a ser isto? Uma nova doutrina, com tal autoridade que até manda nos espíritos impuros e eles obedecem-lhe? Na verdade, Jesus mostra com factos concretos que ensinar tem a ver com a vida, significa dar vida, reintegrar na vida plena. Este episódio da vida de Jesus, queridos irmãos e irmãs, narra um exorcismo. É preciso estar atento para não cair na tentação de esvaziar esta narração do Evangelho, vendo-a apenas como uma legenda miraculosa, ou pior do que isso, uma narração que não tem nada a ver connosco. Se, na verdade, do ponto de vista espiritual, a impureza consiste numa situação de divisão interior, de duplicidade, ou seja, de incoerência entre a confissão de fé e a relação concreta com Cristo, então entendemos que esta cura diz respeito também a todos nós e nos pede para mendigar diante de Jesus a unificação da nossa pessoa, a nossa libertação do poder do mal. Na verdade, a palavra de Jesus é uma palavra de salvação, palavra de Deus. Deus fala-nos através das Escrituras, mas também nos fala através da presença viva de Jesus, o profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E nós? Seremos capazes de escutar? Estamos disponíveis para concretizar a sua vontade? É preciso escancarar a nossa vida a Cristo. E neste ano santo que estamos a viver, abrir-lhe as portas do nosso coração e da nossa vida, para que a graça deste tempo nos renove, nos liberte do mal, nos torne boas pessoas, bons cristãos, coerentes, que haja coerência entre a nossa fé e a nossa vida, para sermos para o mundo esta manifestação do amor misericordioso e eterno de Deus, neste tempo e nesta humanidade à qual todos pertencemos. A oração inicial desta missa, a coleta, convidava-nos a pedir ao Senhor luz para conhecer a sua vontade e coragem para a cumprir fielmente. Luz e coragem é o que precisamos de pedir ao Senhor para vivermos na sua graça, no seu amor, livres do mal. Que Maria, nossa Mãe e Mãe da Igreja, que nos acolhe nesta sua casa, nos ajude a acolher e a concretizar. Que ela nos alcance do coração de Deus, luz para conhecer a sua vontade e coragem para a cumprir fielmente. Assim viveremos libertos, viveremos felizes em Deus, saborearemos a graça que este ano santo
nos oferece, tornar-nos-emos peregrinos de esperança para um mundo tantas vezes desorientado. Confiemo-nos ao cuidado e à proteção da Santa Mãe de Deus e dos pequenos pastorinhos, os santos, que nos ensinam a viver nesta esperança feliz de quem acolhe Deus, a Ele se oferece e a Ele testemunha diante de todos.